Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Fernanda Borges. Se você ainda não é inscrito aí no YouTube, faz aí, dê uma força pra gente. Eu sempre falo assim, dá uma forcinha aí, é de graça. Geralmente, quando o aluno se inscreve aí no canal, ele abre as suas portas da aprovação. Se puder compartilhar o vídeo também, eu vou agradecer. Também estou nas outras redes sociais, estou deixando aqui, né, no slide para que você possa acompanhar caso você queira, né? A gente vai tratar aqui de um assunto que cai assim, com muita recorrência nas provas de concurso. Tenho feito vídeos curtos a respeito de assuntos importantes para que você consiga assistir até o final, mas que traga conteúdos de valor. Eu sei que esse assunto aqui é um assunto recorrente em provas de concurso, pode ser que você esteja zapeando o canal em busca desse conteúdo e você vai cair aqui num conteúdo realmente de valor, um conteúdo direto ao ponto, como eu gosto de fazer. Inclusive, para não demorar, para não tomar muito tempo de vocês, a gente já vai começar. Então, a gente vai falar sobre Levi Vygotsky e suas contribuições para a educação. Na verdade, aquela visão geral sobre as teorias de Vygotsky e a sua aplicação prática, porque é assim que as bancas gostam de cobrar de uma forma geral. Então, vou trazer uma introdução aqui que o Vygotsky, ele foi um psicólogo russo e o trabalho dele teve muito impacto na psicologia e na educação. Ele tem, por ter essas duas, né, formações, ele tem a formação de psicólogo muito atrelada à psicologia da educação, as suas contribuições elas são muito valiosas até hoje dentro do desenvolvimento, dos estágios de desenvolvimento, dentro da educação infantil de uma forma geral. Então, ele é muito conhecido nas provas de concurso, gostam muito de cobrar aquele termo da zona de desenvolvimento proximal. E também ele é muito conhecido pela teoria sociocultural de aprendizagem, que são assuntos muito recorrentes em provas de concurso, principalmente provas de concursos para professor, prefeitura, secretaria de educação. É um assunto que não se esgota. A última vez que eu fiz um apanhado de questões sobre Vygotsky, já tinha passado assim de 14 mil questões assim ao longo de alguns anos, sabe? Então, e zona do desenvolvimento proximal, que é a famosa ZDP, ela tem muito, muito peso nas questões, tá joia? Então, vamos marcar aqui só para vocês, para a gente sinalizar, né, a zona de desenvolvimento proximal, para vocês ficarem aí no radar, e a teoria sociocultural da aprendizagem. E aí a gente tem aqui, né, essas principais contribuições que eu acabei de falar, a zona de desenvolvimento proximal, que a gente vai explicar a seguir, a aprendizagem mediada e a importância do contexto social e cultural. Todos esses assuntos aqui, esses são assuntos recorrentes em provas e são contribuições que Vygotsky trouxe para a educação. Então, quando a gente vai falar em zona do desenvolvimento proximal, esse conceito é importante que a gente entenda que a zona do desenvolvimento proximal é aquele espaço entre o que uma criança já consegue fazer de habilidade de forma independente e o que ela pode fazer com a ajuda de alguém. Ou seja, essa zona é a distância entre o que ela faz sozinha e o que ela precisa de alguém para fazer. Por exemplo, quando uma criança vai começar a escovar os dentes sozinha, ela precisa ter um movimento de coordenação, ela tem que conseguir segurar a escova, né, para que ela consiga executar esse movimento de escovar os dentes sozinha. Esse percurso esse espaço, né, entre ela conseguir fazer e ela ter ajuda para executar essa escovação de dente, é o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal, é essa distância. Então, a zona de desenvolvimento proximal é o espaço, vou marcar aqui também para vocês. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Uma canetinha, tá? Marca aqui, azulzinho. A zona de desenvolvimento proximal é o espaço, ficou ruim, né, gente? Não vou marcar com isso não, tá? É o espaço entre o que uma criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda de um adulto ou colega mais capaz. É dentro dessa zona que ocorre a aprendizagem ideal. Então, nesse caminho entre ela aprender a fazer sozinha e ela precisar de ajuda, essa zona de desenvolvimento proximal é onde vai acontecer o desenvolvimento mesmo dentro dessa aprendizagem, que é o desenvolvimento ideal. Então, é o percurso, né? Aí tem uma fotinha aqui famosa, né? Retirada da internet,
que vai ilustrar bem o que significa essa zona de desenvolvimento profissional do Vygotsky. E é muito importante a gente entender essa zona de desenvolvimento profissional para a gente compreender o nosso aluno quando ele está inserido dentro de um processo de ensino, quando ele está quase apto a desenvolver uma habilidade, quase apto para fazer uma entrega de alguma coisa que ele antes não conseguia fazer, por exemplo, amarrar cadarço, né? Pegar no movimento de pinça, crianças pequenininhas começar a andar, né? Crianças mais, enfim. Essa zona de desenvolvimento proximal, ela vai definir o percurso da aprendizagem da criança. E isso é muito importante para o educador, para ele realmente respeitar os limites dessa criança, né? E aí, continuando aqui, a gente vai ter a aprendizagem mediada. A gente está aqui falando de Vygotsky, que está trazendo as contribuições de Vygotsky para a educação. A gente acabou de mostrar a sua principal contribuição, a mais cobrada em provas, e agora a gente está trazendo essa aprendizagem mediada que enfatiza que essa importância da mediação na aprendizagem, que o professor ou um cuidador, um colega mais capaz, ele vai utilizar o quê? Ferramentas para mediar essa aprendizagem da criança. Isso acontece o tempo todo, né, na vida do professor. A gente está lá mediando, ajudando, trazendo possibilidades para que essa aprendizagem seja significativa. E ele falou, Vygotsky falou isso lá atrás, né, dessa importância da mediação na aprendizagem. Então, o professor vai ser esse mediador que vai trazer insumos, vai trazer ferramentas que visam facilitar, favorecer essa aprendizagem da criança, essa aprendizagem mediada, como o próprio nome está deixando muito claro que seja, né? E aí a gente ainda vai ter a importância do contexto social e cultural, que também é uma temática cobrada em provas, que vem de frutos de estudos do Vygotsky. O desenvolvimento cognitivo é fortemente o quê? Influenciado pelo contexto social e cultural. As interações sociais desempenham um papel crucial na formação dos processos mentais, ou seja, a gente se desenvolve pelo meio. O meio social ele ajuda no desenvolvimento, por isso que interagir é muito importante, por isso que o brincar é muito importante, por isso que o conviver em grupo, conviver harmonicamente traz, né, essa aprendizagem, desempenha um papel importante na socialização, no desenvolvimento cognitivo e cultural, na formação da criança, de uma forma geral, da aprendizagem da criança, da formação da criança, dentro aí desses processos mentais da criança, né? E aí a gente ainda vai ter aqui, como eu falei, a gente vai fazer vídeos curtos para que você consiga absorver todas as informações de forma muito prática mesmo, né? A gente vai ter aqui a teoria sociocultural. A teoria sociocultural de Vygotsky, ela vai trazer o quê? Que o desenvolvimento cognitivo, ele primeiro ocorre no nível o quê? Social, aquele nível interpsicológico. E depois ele vai agir no nível individual, ou seja, as ferramentas culturais, como linguagem, elas vão ser mediadoras para esse desenvolvimento. Eu tenho aqui uma forma ampla de desenvolvimento cognitivo que vai acontecer de forma social, que é esse interpsicológico entre, né? A gente vai ter esse desenvolvimento de uma forma mais abrangente e interacional, né? Interacionalista. E a gente vai ter depois o nível individual, que é para refinar esse desenvolvimento cognitivo que já está trabalhado de uma certa forma, né? É importante a gente entender esses conceitos, que nas provas eles vão cair sem muita dificuldade mesmo. São conceitos mesmo crus, né? Para que dentro desses conceitos a gente consiga trazer para um campo de exemplo, trazer um exemplo prático, trazer uma vivência. Então, lembrar, né, que o Vygotsky tinha essa convicção de que o desenvolvimento cognitivo, primeiro ele vai acontecer num nível social, para depois ele acontecer no nível individual, vai fazer com que você consiga compreender as questões de prova com muita tranquilidade, assim, sem nenhum problema mesmo, tá? E aí, como que a gente vai trazer esses assuntos dentro da educação, né? Que eu acabei de falar. Se a gente tiver, né, os exemplos e tal, é importante a gente entender na prática como funciona, né? A interação social, o que ela faz? Ela promove a colaboração e diálogo, né, na sala de aula
E qual é o papel do professor? Atuar como mediador e guia na zona de desenvolvimento proximal. O professor, lembra que eu falei lá atrás? O professor ele é responsável por entender em que pé o aluno está, em que pé ele pode chegar, o quanto que ele ainda pode desenvolver e trabalhar aí dentro dessas possibilidades, né? Ferramentas e mediadores são os usos de recursos culturais e tecnológicos que vão fazer o quê? Facilitar a aprendizagem. Essas ferramentas, a gente vai ter diversos tipos de ferramentas, desde livros, desde ferramentas voltadas aos computadores, ou laboratórios, ou materiais reciclados, diversos materiais que podem favorecer essa mediação. A mediação do professor, ela visa o quê? Facilitar o quê? O processo de ensino-aprendizagem, tá?